O tema da mensagem de hoje é: Deus precisa de pouco para realizar muito. Repita comigo: Deus precisa de pouco, para realizar muito. Atos capítulo 12, versículo 1 diz assim: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartéis de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando nele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás aqui, e disseram-lhe: Está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e se espantaram. E acenando-lhe com as mãos para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão, e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu dali para outro lugar. E quando Herodes procurou e não achou, feita a inquisição aos guardas, mandou-o justificar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E no dia designado, vestido Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, e lhe fez uma prática. E o povo exclamava: Voz de Deus, e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e com medo de bicho expirou. Versículo 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Amém? Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, queremos ouvir a Tua voz nesta noite. E tudo aquilo que impede, Senhor, a palavra entrar no coração dos Teus filhos, seja agora repreendido, para que o nome do Senhor seja glorificado, e nós possamos ouvir a Tua voz, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Qual o mínimo que Deus espera para realizar o máximo? Deus sempre espera que nós façamos o mínimo para que grandes coisas Ele possa realizar. Por muitas vezes, amado, nós desejamos que Deus faça alguma coisa, mas o mínimo que deveríamos fazer, que é orar e confiar e entregar nas mãos do Senhor, por muitas vezes nós não queremos fazer, ou achamos que não temos a necessidade, porque Deus sabe todas as coisas. A primeira igreja que existiu, ela estava num grande avivamento, num grande propósito, sabe, um mover muito grande da presença do Espírito Santo. Isso era tão grande que isso incomodou o governo da época, incomodou aqueles grandes homens
que se achavam os reis e que reinava sobre a política da época. Na época, quem reinava, nesta época de Pedro, era Herodes Agripa. Herodes, ele era neto daquele outro grande Herodes, que era Herodes o Grande, aquele que tentou matar Jesus ainda bebê. Esse Herodes Agripa, ele era neto desse outro Herodes, chamado Herodes o Grande. E nós sabemos que Herodes, na palavra de Deus aqui, é relatado e apresentado como o próprio Satanás. Toda a sequência de Herodes, tanto o primeiro como o segundo e todos os outros, foram servos diretamente do inferno. Sabe, irmãos? E como se não bastasse, Pedro passou por esta luta. Sabe, esse Herodes, ele não perseguiu a igreja. Esse Herodes aqui, sabe, que é o avô deste Herodes Agripa, e que ainda tentou matar a Pedro, ele também assassinou João Batista. Este mesmo Herodes manda matar Tiago por decapitação. E depois que ele havia mandado matar Tiago, ele manda prender a Pedro. Porque sabe aquele político que acha que está fazendo alguma coisa e o povo acha que ele é poderoso? E naquela época tinha essa mania dos grandes reis que queriam o poder. Eles já eram reis, mas eles usurpavam ser reconhecido pelo povo. Então, ele queria matar a Pedro, como lemos no versículo 5. No versículo 6 diz o seguinte, que na véspera de Pedro ser apresentado ao povo, sabe? Pedro estava dormindo, amado, amarrado com duas correntes fortes, com cadeados, sabe? E ele estava entre dois soldados. O rei ele disse o seguinte: eu não sei o que acontece com esta igreja, eu não sei o que acontece com este povo, mas algumas coisas acontecem que é inexplicável. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos prender a Pedro, mas eu quero dois soldados do lado dele, além, né, aquela quantidade, 4 grupos de soldados que ficaram do lado de fora vigiando os portões. Porque eles imaginavam que o grupo cristão que estava crescendo, os discípulos que estavam crescendo, era possível que eles fizessem alguma coisa para roubar Pedro de lá. Mas aí a palavra de Deus também diz que o anjo do Senhor então vigia a Pedro. Porque quando nós oramos, amado, Deus envia os teus anjos para mudar uma história. Quando nós oramos, Deus faz uma grande obra na vida daqueles que confiam no Senhor. E quando eles estavam lá, de repente o anjo aparece, e a primeira atitude que o anjo faz, ele acorda Pedro, e ele disse essas seguintes palavras: aperte o cinto, amarre as sandálias, ponha a capa e venha comigo. Repita comigo: aperte o cinto, amarre a sandália, ponha a capa e venha comigo. Naquele momento foi a libertação do apóstolo Pedro. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos começar, ainda que seja um pouco, para que o muito de Deus venha sobre nós. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então, amado, nós começamos então a ver o mínimo que Deus espera para que Ele realize o máximo. E considerando isso, eu aprendo que Deus espera de nós que oremos continuamente. Primeiro, repita comigo: Deus espera que nós oremos continuamente. Atos 12:5 diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia o que? Contínua. Vamos ler mais forte? A igreja fazia o que? Contínua oração por ele a Deus. Preste atenção. Enquanto Pedro estava sendo guardado, vigiado por guardas, amarrado por corrente, a igreja não se calou. Às vezes nós imaginamos assim: poxa, o que eu posso fazer agora? Se o fato já aconteceu, se o problema já existe, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. É mentira do diabo, porque nós podemos sim. Quando nós oramos, Deus envia o anjo. Quando nós oramos, Deus move céus e terra. Ele quebra a cadeia, Ele cega a guarda, Ele faz todas as coisas, mas a tua vida é intercedida por Ele. Sabe, meu irmão, o versículo 5 informa que Pedro estava preso, estava vigiado.
mas a igreja estava em continuação, era contínua a oração fervorosa, clamando por Ele. Nós começamos o ano em jejum, vamos encerrar no dia 12 de fevereiro, a terça-feira de carnaval, e a quarta-feira que para o mundo é cinzas, para você irá manifestar o tempo da alegria do Senhor. Sabe por quê? Porque enquanto muitos estavam festejando, estavam pecando, estavam iniciando o seu ano, sabe, debaixo de maldição, nós estávamos com a nossa primícia de oração, de clamor e de fervor diante de Deus. E eu tenho certeza, amado, que Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer isso: aquietai-vos e sabereis que eu sou o Senhor. Não adianta ficar revoltado, não adianta por muitas vezes você ficar emburrado. Tem crente que fica emburrado com o pastor, fica emburrado com o marido, fica emburrado com a esposa, fica emburrado com o emprego, com o chefe, com as pessoas, sabe, porque algo não está acontecendo, porque não é da maneira que gostaria que fosse. Às vezes nós não conseguimos entender que nada acontece por acaso e Deus está no controle. Pedro poderia dizer: poxa, o que aconteceu? Se eu sou a pessoa a quem o Senhor escolheu para evangelizar, para ganhar almas, eu fui escolhido por Jesus para estar andando lado a lado com Ele, por que isso está acontecendo na minha vida? Será que Deus não está olhando para mim? Será que o meu pecado é mais forte que a minha fé? E nós começamos a pensar: será? Oh amado, tudo acontece para que o nome do Senhor seja glorificado. A mesma história aconteceu mais para frente com Paulo, ainda em Atos, que ele também foi preso, e outros grandes heróis da fé foram presos. Às vezes você pode estar preso numa dívida, às vezes você pode se sentir preso devido a uma enfermidade, às vezes você pode estar preso na tua vida, sabe, por um momento difícil, e aquilo te traz como prisão, e você não consegue dormir, mas graças a Deus você não sabe o que é ficar encarcerado numa prisão, você ser julgado por uma coisa que você não fez, você ser condenado por algo, sabe, que não aconteceu na tua vida, sabe, você não fez nada de errado, mas as pessoas querem te matar, querem te condenar, e ainda querem se engrandecer em cima de ti. Mas Pedro passou por isso. E o interessante é que Pedro não questionou, não murmurou. Às vezes nós queremos transferir os nossos problemas para os outros, dizendo também: se fulano de tal não tivesse aprontado isso comigo, se meu marido não tivesse me traído, se a minha esposa não tivesse me deixado, se meus filhos não tivessem me dado um problema. Amado, não adianta transferir problema que é nosso para que nós possamos resolver para os outros. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos isso verdadeiramente, nós traremos a malignidade sobre a nossa vida. Pedro fez o contrário. Ele estava lá, ele sabia que a igreja estava orando, ele sabia que a igreja estava clamando, e ele também aguardou no Senhor, porque Deus completou a perfeita obra. Deus completou um tempo de milagre, e o milagre veio acontecer. As vitórias da igreja estão intimamente ligadas a uma vida de oração. E você pode ter certeza, meu amado, essa igreja ora por você. Às vezes nós passamos por coisas difíceis, mas seria muito pior se você não tivesse quem orasse por você. Nós temos pessoas que estão aqui hoje, que os seus pais são desta igreja, talvez que algum parente seu é desta igreja, algum amigo seu é desta igreja, e o seu nome está na caixa de oração, e nós oramos, e entramos o ano orando, e ano após ano, todas as fotos, todos os pedidos de oração, nós queimamos e entregamos diante do Senhor como oferta no altar. E de uma coisa nós temos certeza: Deus aguarda que façamos isso, porque assim fomos chamados. E eu tenho certeza que a sua vida tem sido abençoada, porque esta igreja ora por você. A igreja de Pedro era uma igreja que estava iniciando, mas era um povo que confiava que nenhum dos planos do Senhor é frustrado. Sabe, meu amado, quando nós estamos ligados em oração, a bênção do Senhor é contínua. Pedro só foi liberto da prisão por causa da oração da igreja, sabe? Também foi pela oração da igreja que Herodes Agripa, este que era instrumento de Satanás, ele foi morto pelo poder de Deus. Quando nós lemos no versículo 23, diz que o anjo do Senhor feriu a Herodes e
e ele morreu e foi comido por vermes. Preste atenção. Ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus. Ai daquele. Imagine, se Jesus era o Senhor, se Pedro, em um sermão, ele ganha 5.000 pessoas, em outra vez que ele prega, ele ganha mais 3.000. 2 sermões de Pedro, 8.000 pessoas se converteram. Uma pessoa que Jesus levantou, sabe, que renegou a Cristo como homem, mas o Senhor, quando nós fazemos isso, Ele nos perdoa, quando nós nos arrependemos, e ele era alguém que nasceu no coração de Deus. Herodes, por mais poderoso, por mais rei que fosse, por mais política que o envolvesse, ninguém pode tocar naquele que Deus escolheu para fazer a tua obra. E às vezes diretamente ou indiretamente tem pessoas que tocam nos ungidos, tem pessoas que se levantam contra, tem pessoas que falam mal. Nós não podemos aceitar isso, porque senão, amado, o que aconteceu com Herodes começa a acontecer nas casas, nas famílias. Quantas famílias, por falar demais, se levantaram contra grandes homens de Deus e todos pereceram pela própria língua. Eu não tenho nada a ver com isso. Deus me chamou para ser juiz. Cada um que vai prestar conta de Deus daquilo que está fazendo, daquilo que está falando, daquilo que está roubando, daquilo que está matando, daquilo que está, sabe, alguma coisa Deus vai fazer. Não cabe à minha boca julgar. Herodes, ele não estava preocupado com aquelas pessoas que tinham um grande nome a zelar, que era o nome do Todo-Poderoso. Ele estava preocupado com o seu lado político. Mas Deus, para fazer o máximo, Ele precisa que nós façamos o mínimo. É isso que Ele espera da tua igreja, que você ore continuamente. Pastor, eu tenho orado pelos meus filhos, eu tenho orado pelo esposo, pela minha família, mas eu não sei, até agora eu não vi nenhum resultado. Não pare de orar. Continue orando. O teu Deus não é surdo. O dia que Ele falar para você, para de orar, já chega, aí você pode fazer isso. Duvido Ele fazer isso. Mas se Ele fizesse, aí você pararia. Sabe por quê, amado? Porque às vezes Satanás quer colocar na nossa mente que a nossa oração, ela sobe até talvez um pouco mais da altura da nossa cabeça, e que ela não sai dali porque parece que Deus não escuta. Não é verdade. Para que Deus faça algumas coisas na vida de certas pessoas, Ele precisa agir, Ele precisa mover, Ele precisa envolver outros, porque a obra dele não é pela metade, é por completo. E se não for por completo, Deus não permite que faça. Segundo, o Senhor espera que façamos a nossa parte. Atos 12:8 diz assim: levanta-te depressa, aperte o cinto, amarre as sandálias, põe a capa e segue-me. Vamos ler todos juntos? Levanta-te depressa, aperte o cinto, amarre as sandálias, põe a capa e segue-me. O anjo poderia dizer: vem cá, Pedro, já tirei as cadeias da sua mão, as correntes, as algemas, agora me dá a mão aqui que eu vou te colocar de pé. Foi isso que o anjo disse? Não. O anjo, quando ele chega, as correntes, as algemas que prendiam as mãos e os pés de Pedro se abriram sozinhas. Esta é a ação de Deus. Mas ele coloca que a ação do homem também fosse uma prática. Ele diz: levanta-te depressa. Ele não diz: olha, a hora que você sentir no coração que parar de doer, sabe, esses vergão que está nos braços, nas mãos, aí você fica de pé. Estou aqui, eu sou anjo mesmo, tenho toda a paciência do mundo, eu posso aguardar. Deus, quando Ele age na tua vida, Ele tem pressa em fazer. O anjo chega e diz: levanta depressa, aperte o cinto, amarre a sandália, põe a capa e segue-me. Você vai entender o que é isso. Pedro fez o que o anjo mandou, amado. Deus enviou o anjo até aquela prisão para libertar o preso. O preso que era alguém que não era comum, era alguém que estava no coração de Deus. Eu quero te dizer que o Senhor está te dizendo nesta noite: levanta-te, ergue a tua cabeça. Sabe, meu querido, aperte o cinto, põe a sua sandália,
Vista a sua capa, porque este ano as cadeias que estavam te amarrando, os portões que estavam fechados, Deus vai quebrar essas cadeias, vai te libertar, vai abrir as janelas do céu e vai fazer uma revolução na tua vida, porque tem anjo neste lugar, tem Deus para te abençoar, e ainda que tentam te prender, o Senhor vai desatar. Sabe por que o anjo visitou a Pedro? Porque Pedro andava em obediência. Esse é o segredo. Se Pedro fosse um rebelde, se no dia que ele, se levantou contra Jesus, negando, dizendo que não o conhecia, e fosse daqueles que diziam assim: não, o que eu falei está falado, eu não volto atrás, que palavra de homem é uma só, estou nem aí, como fez Judas. E Jesus ainda falou assim: olha, quando estavam todos juntos, pega o pão e diz: aquele a quem eu pegar do pão e molhar no vinho no seu prato e comer, esse vai me trair. Judas sabia que estava falando com ele, mas Judas era marrudo. Judas era daquele: não, eu falei, está falado, eu não volto atrás. Deus manda te dizer, amado, que a última palavra é de Deus e não a sua. Enquanto você ficar amarrando, dizendo eu não volto atrás, a tua vida está voltando para trás. E Deus quer mudar a tua história. Não tenha vergonha de se arrepender e confessar que você está errado, que você julgou errado, que você agiu errado. Mas entenda, Deus está querendo quebrar estas prisões. Tem gente que poderia dizer assim: não, eu sou servo de Deus, enquanto Jesus Cristo não descer aqui na terra e não me livrar e não falar comigo, eu não saio daqui. Então você vai morrer, meu filho, porque a parte do Senhor Ele já fez. Anjo se manifesta de todas as maneiras. Talvez Pedro poderia dizer: quem é você? Você não está com asa? Como que eu sei que você é anjo? Como eu sei se você não é enviado de Satanás, ou se você não é alguém que está se fazendo de anjo para me levar, A Bíblia diz que Pedro olha aquela visão e diz assim: não estou entendendo direito. Tem coisas que a gente não vai entender mesmo. Tem coisas que Deus faz que não é para você entender, é para você viver, é para você obedecer, é para você seguir, se levantar de onde você caiu. Porque quando nós fazemos isso, é exatamente o que Pedro diz: levanta-te depressa. Não fica dizendo eu não tenho força, não fica dizendo eu não tenho coragem, eu não tenho força, eu estou fraco na fé. Ele disse: levanta-te logo, levanta-te depressa. Faça a tua parte, o mínimo, porque o máximo eu já estou fazendo por você. Sabe, meu irmão, Pedro estava debilitado. Imagina, horas, dias, sentado naquele mesmo local. Tenta sentar no chão, ficar numa posição só para ver se não te dá câimbra, se as suas nádegas não ficam doendo, formigando. Não é verdade? As mãos, os braços, parece que dorme. E aí chega o anjo, libertou, Pedro poderia dizer: calma, amém, glória a Deus, mas deixa eu respirar um pouquinho. Deus tem pressa em fazer. Amém. O anjo fez, amado, o que lhe competia fazer. Ele acordou Pedro. Ele solta as correntes dos pés, das mãos. E aí então, quando Pedro se levanta, ele sai em direção aos portões. Põe-te em pé. Não importa que até 2012 foi uma luta terrível, põe-te em pé. Não importa o que passou, não importa o que aconteceu, põe-te em pé. A segunda coisa que ele fala é sobre o cinto. Cinto quer dizer ajuste nas vestes, reparo no testemunho e no procedimento. Amém? Aperte o cinto, ajuste a sua vida diante de Deus. Não importa se até aqui você veio meia boca, não importa se até aqui você estava, de maneira que não era agradável a Deus. E talvez o diabo está dizendo: não adianta você tentar se consertar agora, todo mundo conhece a sua vida, todo mundo já sabe o que você fez. Novo ano, andar em obediência, debaixo da bênção. Toma essa atitude, põe-te em pé, aperta o cinto, porque Deus vai te levar a lugares grandes. Deus vai te levar a lugares
Ninguém gosta de um carro amado ficar amarrado com aquele cinto de segurança. Dá a impressão que nós não temos liberdade, mas aquilo para te proteger de um grande impacto. Deus, ele disse para Pedro: aperte o cinto, porque nós vamos andar rápido, nós vamos passar pelos portões, e se você não estiver exatamente como eu estou te dizendo, no mundo espiritual, eles vão conseguir te enxergar, e Deus quer te livrar. Apertar o cinto é ter reparo nos nossos testemunhos. Como está o seu testemunho diante de Deus? É hora de reparar, é hora de rever os seus procedimentos. Ele diz: amarre as tuas sandálias. E sandálias quer dizer preparo e cuidado, vigilância no serviço, treinamento para o trabalho. Preste atenção, amada. Preparo e cuidado. O Senhor nos dá a graça para que a gente possa fazer com excelência e não é de qualquer jeito. Amém? Tudo que Ele nos deu é para que nós sejamos extremamente cuidadosos, para que nós possamos ser vigilantes no serviço, aqui tanto no teu trabalho como na obra de Deus. Sabe, amarrar as tuas sandálias é para que você não tropece. As sandálias, quando elas estão frouxas, aquelas sandálias que eles usavam de couro e que amarravam até a altura da canela, é para que elas ficassem firmes, porque eles passavam por lugares rochosos, aonde escorregava, aonde possivelmente eles podiam tropeçar e cair. Amarrar as tuas sandálias é ser vigilante no que nós fazemos, é ser vigilante, sabe, em tudo aquilo que nos envolve, porque se as suas sandálias estiverem frouxas, com certeza você machucará os teus pés, os seus caminhos serão amarrados. Mas o Senhor te diz: firme as tuas sandálias, firme na fé, firme na palavra, firme na obediência, porque você andará em obediência comigo. Aleluia. Terceiro, ele diz sobre a capa. E capa representa proteção e revestimento e poder. Ele diz: usa a tua capa. Naquela época os homens de Deus usavam a capa. Era natural, era um complemento, principalmente dos homens. Amém? A capa era o lugar que às vezes quando eles iam fazer alguma coisa, dependendo do lugar, onde eles tinham que orar, onde eles tinham que pousar, onde eles tinham que habitar por um tempo, esta capa servia para que eles mesmos estendessem no chão, e esta capa também servia para a sua proteção. Principalmente quando havia nos desertos aquelas tempestades de areia, que quando vinha aquele vento no olho, era a capa que eles colocavam no rosto e cobriam a sua cabeça até que a tempestade passasse. A nossa capa hoje, amado, é a nossa adoração, é aquilo que nos cobre, é a intercessão da igreja, é estar debaixo de uma cobertura. E a palavra de Deus diz: coloca a tua capa, ande debaixo da cobertura da tua igreja, sabe, se disponha, abaixa a tua cabeça, se converta, realmente deixe-se apacentar, porque a tempestade pode chegar, mas tem alguém que intercede por você. Glória a Deus. Esta capa que o anjo fala para Pedro é diferente da capa de Bartimeu cego. A capa de Bartimeu cego, ela representava o lugar que ele sentava para pedir esmola. Quando Jesus chama Bartimeu, porque ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a primeira coisa que ele faz é o que o anjo mandou Pedro fazer. Ele deu um salto rapidamente e foi até o mestre. A sua capa ficou para trás, porque a capa simbolizava a escassez, simbolizava a miséria. A capa o fazia mendigo, a capa o fazia pedinte, a capa o fazia ser um homem errante. Contrário da de Pedro, que a capa de Pedro representava um sacerdócio, a capa de Pedro representava a ligação junto à igreja. Deus quer te trazer uma capa espiritual nesta noite, para te revestir de toda a artimanha e cilada do maligno. Oh, amado, é tão triste quando a pessoa não se lança na cobertura da igreja. É tão triste quando a pessoa ela se exclui, ela se acha que não faz parte do corpo, ou ela simplesmente não concorda com algumas situações. É como um filho rebelde em uma casa que não obedece à voz dos pais. Sempre será visto como rebelde e nunca será respeitado por ninguém. Esta é a verdade. O Senhor te diz: põe de pé, ainda há tempo
de conserto. Amém? Revista dessa proteção, revista-se deste poder, porque o poder não está na mão do homem, mas está na mão do Senhor, que usa o homem para poder agir. Seguir quer dizer obedecer. Põe-te em pé, se levante, aperte o cinto, amarre a tua sandália, vista a sua capa e segue-me. Seguir quer dizer: eu te levarei fora deste lugar de tristeza e de tortura, e te colocarei em um lugar seguro, para que a gente para que Pedro, melhor dizendo, pudesse seguir o anjo. Ele precisava fazer o mínimo para que o máximo do Senhor fosse revelado na sua vida. O anjo diz: não, sai daí, vem aí de qualquer jeito, larga tudo para lá, larga sua sandália aí, deixa o seu cinto aí caído, deixa a sua capa. Por quê? O Senhor não quer que nós deixemos nada do que é nosso na mão de Satanás. É tanto que quando, lá no tempo do Êxodo, que o povo de Deus estava cativo no Egito, o faraó disse assim: tudo bem, eu libero, eu vou dar uma chance para você, Moisés. Você quer esse povo? Então manda esse povo embora, leva eles embora, vai. Só que eles não vão levar nada daqui, tudo que é deles vai ficar aqui, eles vão sair com a mão na frente ou para trás. Moisés disse: então nós não vamos arredar o pé daqui, porque nem uma agulha vai ficar no Egito. Deus não vai permitir que nada do que é seu, nem o que já aconteceu, o de hoje e o que está por vir, vai ficar na mão de Satanás. Nada. Sabe por quê? Porque aquilo que é seu, o diabo não pode tocar e nem pode pegar para ele. A Bíblia diz que o anjo disse assim: faça essa atitude e segue-me. E Pedro, quando ele obedece, ele chega ao lugar de honra, que era onde a igreja estava orando. Sabe, meu irmão, Deus tinha feito a parte dele, através do anjo que foi enviado. Mas se Pedro não tivesse feito a sua parte, sabe o que aconteceria? Ele continuaria preso, e no outro dia pela manhã ele seria morto, envergonhado diante de todas aquelas pessoas que ele pregou o evangelho, que ele ganhou para Cristo, porque ele não obedeceu, ele não quis seguir. Amém? Deixa eu te dizer algo que eu sei que você sabe disso, mas é apenas para te lembrar. Todos nós somos seguidores. De quem? Ou de alguma coisa. Quando nascemos, seguimos os passos dos nossos pais, os costumes dos nossos pais, falamos como eles, temos os mesmos costumes que eles, mesmo sabendo que depois de um tempo que cresce, a gente aprende que aquela linguagem que seu pai usava com você, tua mãe ou tua avó, que você foi criado, não é a linguagem mais correta, mas você entende, não é verdade? Você compreende, você aprendeu alguns princípios. Quando vamos crescendo, é natural que quando adolescentes, jovens, nós somos seguidores de algum ritmo. Tem uns que são roqueiros, outros gostam de forró, outros gostam de funk, outros gostam disso ou daquilo. É um padrão onde a pessoa segue, outros é pela moda, Uns são radicais demais, outros de menos. Quando ficamos maduros, casamos, o princípio que mais nós negamos lá no passado, que foi o princípio dos nossos pais, por mais que a gente diga: eu não quero ser, e nem quero ensinar como meu pai e minha mãe me ensinou, mas está no nosso DNA, nós seguimos esse mesmo passo. Aceitamos Jesus, amado, e aí nós passamos a seguir Jesus. Só que nós não enxergamos Jesus, nós sentimos Jesus, nós sabemos que Ele está, só que nós temos um alvo, e o nosso alvo é o nosso líder, é o nosso pastor ou a nossa pastora, é eles que nós seguimos, porque é Ele que a Bíblia diz que é o anjo da igreja, e que vai nos apresentar para fora dos portões do mundo, e nos levar aos portões celestiais. Nós precisamos entender que quando nós seguimos alguém, alguém também nos segue. Eu tenho certeza que vocês são seguidos por outras pessoas, que olham para você. Talvez pessoas que não comungam da mesma fé,
mas que chega até a tua casa e diz assim: não, eu quero que você continue orando por mim, sabe, mãe? Pai, eu não vou na igreja, mas eu creio na tua oração, porque segue os seus passos. E se nós não seguirmos alguém, se nós não tivermos uma direção, nós também não teremos direção para mostrar a outros. Jesus disse: olha, Pedro, você é o pastor que eu estou levantando na igreja, que eu estou fundando. Não tem ninguém a quem você segue, mas eu vou enviar um anjo e você vai segui-lo. A igreja que vai estar lá ao te receber, ela vai ficar impactada, imaginando: não é possível que Pedro está aqui, Pedro está preso. É tanto que a menina, quando ouve a voz de Pedro, ela diz: não, deve ser o anjo da guarda de Pedro, porque eu não vou nem abrir a porta. Pedro está preso. E Pedro continuava batendo, era empolgada, volta para os irmãos que estavam orando, dizendo: Pedro está lá na porta. Eles disseram: não é possível. Nós vimos quantos pontos de guarda tem lá, não tem como ele sair. Como que ele vai sair? Quando Pedro continua batendo, a porta se abre. Eu quero te dizer, meu irmão, não pare de bater na porta do coração de Deus. Aleluia. Mesmo que muitas pessoas olhem para você e digam: é impossível você conseguir o que quer, é impossível você alcançar o que deseja, mas continue batendo, porque Pedro sabia: o anjo não me trouxe aqui de bobeira. E quando a porta abre, Pedro entra e eles então ficaram impactados. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós fazemos o nosso mínimo, Deus procede com o teu máximo. A Bíblia fala de um homem também chamado Naamã. Naamã era o chefe do exército da Síria. Ele sofria lepra, e para ele ser curado, ele precisou fazer a tua parte. Ele foi até o profeta disse: mergulha no rio 7 vezes. A princípio ele questionou, dizendo: onde eu moro tem rio melhores do que esse, por que eu tenho que me curvar e mergulhar neste rio? Alguém disse para ele: não questione, o senhor veio até aqui de tão longe. O senhor veio aqui de tão longe, vai chegar aqui, vai questionar: o que custa? Vai lá, dá 7 mergulhos e acabou. Ele foi e foi curado. Meu irmão, às vezes o inimigo ele diz assim: não, você não tem que obedecer isso, você não tem que obedecer aquilo. Meu amado, o que custa obedecer? Obediência em qualquer lugar, em todo o tempo, e é o princípio de todas as coisas. Obedeça e acabou. Mas eu não entendo isso, eu não aceito. Naamã talvez tivesse lido toda a Bíblia na época, nunca ouviu dizer que se desse 7 mergulhos no rio, alguém seria curado de lepra. Mas havia uma palavra liberada, e ele deixou a palavra entrar no teu coração. E quando entra, verdadeiramente você vive o melhor de Deus. Sabe, irmão, tem coisas que as pessoas vêm perguntar para mim, e eu, como homem e como pastor, às vezes eu sei responder. É um fato novo, é um problema inédito, nunca ouvi dizer em todos os meus anos de ministério, mas de uma coisa eu tenho certeza: Jesus, quando ele ressuscitou e ele entrou no lugar onde estavam os discípulos, ele passa por uma parede e ele chega aos discípulos e diz uma frase que eu gosto muito de repetir: paz seja convosco. Amém. E esta paz, ela habita no teu coração. Amém, Jesus. E de uma coisa eu tenho certeza: a quem eu sirvo e a quem eu tenho seguido. Quando vem a mim e todos falam, e o pastor disse: fique em paz, vai dar tudo certo. Às vezes nós queremos ouvir que o pastor fale uma revelação de Deus, algo da parte de Deus. Engraçado que Naamã, o profeta nem foi até ele. O profeta manda, sabe, o seu servo avisar. O profeta mandou um recado: vai lá no rio, mergulha 7 vezes lá e você vai ficar da hora. Naamã falou: o quê? Eu venho de tão longe. Eu, ao invés de vir até aqui, tudo bem que me estendesse um tapete, porque eu sou uma pessoa da nobreza, mas que viesse, me recebesse, me servisse um café, uma bolacha maisena, um chá, mandasse eu sentar, lavasse os meus pés, que era de costume da época, e aí então fazia uma profecia,
Se você é um seguidor, você ficará em paz, e o Senhor fará a perfeita obra. Pedro, em momento algum, ele disse para o anjo: não, como que eu vou sair daqui? Tudo bem, obrigado, você soltou minhas correntes, mas olha, você viu quantos homens tem lá fora? Todos eles estão fortemente armados. Se eu sair daqui, talvez você até fuja, mas eu não, opa, vou vigiar. Quando uma palavra é liberada para a nossa vida, nós temos que pegá-la, colocar no nosso coração e viver com intensidade. O meu pastor, o meu líder, o meu Senhor, o meu Jesus disse para mim ficar em paz. Eu vou ficar em paz, porque a glória de Deus vai se manifestar. É assim que eu devo proceder. É desta maneira que eu tenho que colocar em prática. Apertar o meu cinto, me preparar para o terremoto, mas eu vou passar do outro lado. O Evangelho de Marcos também, amado, fala de uma mulher que foi curada de hemorragia crônica, porque ela teve coragem de fazer a parte dela. Jesus estava lá ministrando, parado, ele estava parado, ele ficou. Ela disse: então somente eu for até lá, eu fizer a minha parte e tocar, eu serei curado. Ela atravessou toda aquela multidão com risco de ser apedrejada, mas ela tinha um propósito. Ela disse: eu vou tocar. E depois que ela foi curada, sabe quem ela se tornou? Seguidora de Jesus Cristo. O Senhor quer que você saia da tua casa, que você vença todos os obstáculos, que você toque em Jesus. Aí no livro de Atos, amado, nós vemos que o Espírito Santo veio sobre os discípulos, conforme a promessa que o próprio Jesus havia feito em Jerusalém. Contudo, eles tiveram que fazer a parte deles, permanecer no cenário. Imagine, sendo perseguido. Pedro já tinha sido preso, Tiago tinha sido morto, João Batista já tinha perdido a cabeça. Ao Senhor Jesus disse assim: não saia de Jerusalém, não saia, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Um pouquinho mais de um mês, o Espírito Santo desceu sobre eles, e todo aquele medo foi embora, e eles se tornaram homens cheios do Espírito Santo. Sabe, amado, eles estavam orando até que a promessa se cumprisse. É o mínimo que Deus espera para realizar o máximo. É isso que eu aprendo. Terceiro, Deus quer que acreditemos no mover do teu Espírito. Atos 12, versículo 13 diz: e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e se espantaram. E acontecendo-lhes, ele com a mão, para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Amado, a incredulidade é um dos maiores problemas do mundo e também da igreja. Tem crente que até hoje não acredita que Deus pode curá-lo. Diz: não, eu preciso vigiar, eu tenho que ter um bom convênio médico. Amém, é bom que você tenha. Mas tem coisas que Deus até permite, que nem a medicina encontre nada, para que você seja dependente total dele. Sabe, querido, você quando recebe um presente do teu pai, graças a Deus você está num padrão de vida melhor. Você poderia olhar aquele pequeno presente, aquela pequena lembrança, e dizer assim no teu coração: isso aqui que meu pai me deu, que minha mãe me deu, não é nada de extraordinário, eu tenho dinheiro para comprar coisas maiores do que essa. Não é pelo presente, não é pelo custo do valor, mas sim pelo significado que ele representa. Deus, ele não quer que você seja, sabe, um pobre de maré, assim, não. Ele quer que você seja alguém que conquiste tudo que houver necessidade de conquistar, mas ele tem prazer em te
principalmente quando é algo que ninguém consegue fazer e você ficar dependente dele. Eu sei que amanhã eu vou àquela empresa, sabe, o meu currículo é muito bom, eu tenho certeza que eles vão me pegar, porque já me disseram que está tudo certo, mas não custa nada eu orar dizendo: Senhor, vai comigo, abre esta porta, porque eu confio em Ti, e quando tudo acontecer, eu declarar com a minha boca: Deus é quem fez a obra. Glória a Deus. Mas muitos preferiram ficar na inércia disso, na incredulidade. Veja isso, amado. Pedro foi preso, a igreja orava, as orações eram repetidas várias vezes, porque eles oravam continuamente. Mas quando Deus libertou a Pedro, a igreja teve dificuldade em crer que era ele. Olha que coisa estranha. Deus solta Pedro, não deixa que ele morra, faz alguma coisa, liberta o teu filho. Aí o Senhor manda o anjo, não é? O anjo vai lá, salta Pedro. Quando Pedro bate na porta, a menina corre e diz: é Pedro, sabe? Que é isso? Como Pedro? Pedro vai morrer. Mas você estava orando para que Deus soltasse Pedro? Para que o Senhor libertasse a Pedro? A bênção chega, a pessoa diz: isso não é para mim, não. Não acredito, mas isso não é para mim. Isso não é de Deus. Oh, você não orou? Você não pediu. Como que não é para você? Mas eu pedi um negocinho desse tamanho, veio isso. Deus te surpreende. Sério, não? Eu acredito que seja o anjo da guarda de Pedro. Está amarrado. Mas não pode ser Pedro. Acreditou que um anjo estava batendo na porta, mas não acreditou que era o próprio Pedro. A igreja tem esse problema. Às vezes, quando Deus te abençoa, quando Deus manda a bênção, a gente diz: não, não é possível, acho que deve ser coisa da minha cabeça, esse e-mail deve ter vindo errado, esse dinheiro na minha conta só pode ser roubado, alguém errou e colocou aqui. Oh! Você não estava orando? É a mesma coisa a mulher grávida quando dá luz e fala: um filho. Não é verdade? É óbvio. Ela passou por todo o processo. O filho é resultado de todo o processo. Você pode colocar a mão assim, tanto homens como mulher. Você tem um ventre. Talvez algum fale: está amarrado, pastor, eu sou espada. Paulo diz que nós temos um ventre espiritual. Paulo disse assim: eu vou engravidar da fé, da minha bênção, eu vou gerar ela dentro de mim, e tenho certeza, e já vou me alegrar desde já, porque muito breve esse fruto vai nascer. Eu não sei o que você está aguardando, mas eu sei que você vai se assustar, talvez como a igreja se assustou, quando a bênção bater na tua porta. Sabe por quê? Nós esperamos um estardalhaço. Nós esperamos assim: eu estava orando para comprar uma casa, um apartamento, e de repente, sei lá, eu passei em frente de uma lotérica, está amarrado, mas eu achei alguns números, joguei, ganhei na loteria, e sabe, aquele estardalhaço aconteceu e eu comprei a minha casa. Olha que bênção. Deus não age assim. Deus age diferente. Você teve a vontade, houve a oportunidade, você foi até sem fé, sem muita expectativa, foi lá, deu certo, deu a primeira parte, a segunda, e quando você menos esperou, o financiamento que era para você conseguir, que imaginava que não conseguiria, a Caixa Econômica disse: você está com o financiamento pronto, você vai ficar lá tantos anos para pagar, e às vezes o diabo diz: como é que você vai pagar esse valor? Você pagou até hoje aluguel, nunca morou na rua, porque Deus foi contigo, e você vai alcançar a tua casa, o teu carro, os teus projetos, o teu casamento, a tua vida, o teu filho, a tua saúde, a tua cura, o teu milagre. Sabe por quê? Porque 2013 é o ano em que a bênção bate na tua porta. Quando você fizer o mínimo, o máximo Deus já está fazendo. O máximo Deus já está aguardando que realmente se cumpra em nós. Sabe, meu irmão? A Bíblia nos ensina: se nós buscarmos o Senhor corretamente,
Ele nos atenderá prontamente. Isaías capítulo 59, versículo 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Aleluia! Se quisermos receber o máximo de Deus, temos que acreditar que Deus vai honrar a nossa fé. Ele vai ouvir a nossa oração. Se cremos, veremos a glória do Senhor. Sabe, tanto na tua vida como no teu ministério. Qual o mínimo que Deus espera para realizar o máximo? É que nós oremos continuamente, é que nós façamos a nossa parte e que acreditemos no mover de Deus. Repita comigo. O mínimo que Deus espera, para realizar o máximo em minha vida, é que eu ore continuamente, é que eu faça a minha parte, é que eu creia no mover de Deus. Amém? Amém, amados? O máximo de Deus na nossa vida, ministério, depende da sua vida de oração. Não deixe para orar só na igreja quando o pastor diga agora ora, ou agora repita esta oração. Tenha esse tempo de oração com o Senhor, sabe, de trabalho, de fé. Eu quero o máximo de Deus, e você? Aplauda o Senhor.